Daí, pessoal, mais uma resolução. A função que melhor representa o esboço do gráfico abaixo é... Então, eu tenho uma função, né, o gráfico de uma parábola, e preciso encontrar a lei de formação dessa parábola. Eu vou utilizar aqui o raciocínio da forma fatorada, já que o exercício ou o gráfico aqui ele me fornece de forma bem evidente as raízes, que são os cortes no eixo x. Então, eu tenho aqui uma raiz, que eu posso chamar isso aqui de x1, né? x1. E aqui eu tenho outra raiz, o 8, que é o meu x2. Então, eu tenho as raízes aí. Então, a forma fatorada é feita da seguinte maneira. A função ou o polinômio, né, ou a equação na forma fatorada, ela é escrita da seguinte maneira. Eu coloco parênteses se multiplicando, por isso forma fatorada, são fatores. E o número de parênteses é igual ao número de raízes que eu tenho para esse gráfico. Nesse caso, eu tenho duas raízes, dois parênteses. Dentro de cada parêntese eu coloco x, então x e x, e do lado de cada x eu coloco uma raiz de cada vez com o sinal trocado. Então esse é o macete, né? Esse é a regra prática. Então aqui, ó, x1 é menos 2, então aqui eu vou colocar mais 2. E essa outra raiz aqui, que é igual a 8, vou colocar no parêntese menos 8, eu troco o sinal. E agora resolvo isso. F de x igual x que multiplica x, x ao quadrado, x que multiplica menos 8, menos 8x, 2 que multiplica x, 2x, então mais 2x, e 2 que multiplica menos 8, menos 16. E aí eu tenho f de x igual x ao quadrado menos 6x menos 16. Então, aqui está uma candidata à lei da função. Que, inclusive, eu tenho isso... não tenho isso, né? Podia ter essa alternativa, tá? Na alternativa. Mas ainda isso não está correto. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, o corte no eixo y dado pelo menos 32. Então, isso deveria ter fechado aqui, ó. Isso é o corte no y. Como está tendo essa diferença, eu observo. O que eu faço com esse menos 16 para ele virar menos 32? Eu preciso multiplicá-lo por 2. Então, a lei fica toda multiplicada por 2. E aí eu fico, então, aqui com 2x ao quadrado, menos 6x menos 12x, né, multiplicando por 2. E aqui, menos 16 por 2, menos 32. E aí eu tenho, então, a lei da função que estabelece aquele gráfico, e isso eu observo na alternativa A. Ok? Então, eu uso a forma fatorada com as raízes, e depois eu tenho que ajustar o termo independente com o corte no y. Se houvesse uma coincidência, se aqui em vez de menos 32 já fosse menos 16, aí não teria problema, não precisaria mexer em nada, e a resposta seria esta lei aqui. X ao quadrado menos 6x menos 16. Mas como o corte é no menos 32, eu preciso ajustar esse menos 16 para menos 32, multiplicando toda a função, portanto, por 2. Ok? Então era isso, espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço, agradecido pela tua visita e até a próxima.